Olá, eu sou Hélio Magalhães, sou o diretor técnico do Instituto de Perícia, sou perito judicial especializado em perícia criminal e ciências forenses, especialista em perícia documental, perícia em acidente de trânsito, perícia grafotécnica, locais de crimes, dentre outras áreas que no decorrer da minha carreira venho me especializando e tendo conhecimento maior sobre cada uma dessas áreas. E hoje estou aqui para lhe ensinar em 10 passos como se tornar um perito judicial de sucesso partindo do zero. Nosso primeiro tópico, que é muito importante, é conhecer o que é a perícia judicial. Então, assim como depoimentos pessoais, a apresentação de documentos dentro de um processo, a perícia judicial é a produção de provas permitida pela legislação, onde o juiz ou as partes podem solicitar para dar esclarecimento sobre fatos, sobre demandas. Ele vai solicitar de quem? De um especialista, que nada mais é do que você que está se especializando, está conhecendo e quer se tornar um perito judicial de sucesso. Essa produção de prova pode se dar por solicitação do magistrado ou pelas partes, e até mesmo no início do processo pode ocorrer sendo apresentada como uma prova antecipada. Algo que é muito importante também para vocês terem conhecimento e que confunde muitas pessoas que querem entrar dentro da carreira pericial. É justamente fazer a distinção entre o perito judicial e o perito criminal. Então vamos lá. O perito judicial é o profissional especializado que irá auxiliar os magistrados em matérias que fogem do seu conhecimento e que precisam de esclarecimentos para tomarem decisões nos conflitos judiciais. Já o perito criminal é o profissional que ingressa no cargo de perito através do concurso público e que faz parte dos quadros de peritos dos institutos de criminalísticas das polícias. Este perito tem por competência de realizar perícias de natureza criminosa que ocorrem na fase investigativa, que irão instruir os processos e juízes de varas criminais, certo? E o perito judicial, que é o autônomo que presta serviço ao judiciário, ele pode atuar nesse tipo de perícia como assistente técnico? Sim, ele pode atuar. Quem é o assistente técnico? É o perito de confiança das partes que estão envolvidas no processo. Dando continuidade a esse assunto, vamos entrar agora em quem pode ser um perito judicial. Você que está nos assistindo, toda a equipe que está aqui ao meu redor, todo e qualquer profissional que tenha um conhecimento profundo, notório e especializado pode ser um perito judicial. Agora, o que é que ele precisa fazer para isso? Precisa justamente estar assistindo essa aula e acompanhando todos os trâmites que ele precisa conhecer para entrar nessa perícia. Então, agora você já sabe quem pode ser o perito judicial? Lógico que há certos requisitos. Então, vamos falar aqui quais são os requisitos para se tornar um perito judicial e, principalmente, um perito judicial de sucesso, como você está buscando e assistindo essa aula. O Código de Processo Civil, em seu artigo 465, informa que o juiz irá nomear perito especializado. O entendimento de profissional especializado é aquele que se especializou, realizou especialização a nível de pós-graduação, que tem a formação específica a nível de graduação e profissionais que têm um reconhecimento notório em áreas específicas. Esse reconhecimento notório em áreas específicas, eu costumo muito citar quais profissionais? O avaliador de imóveis, que tem o quê? Tem um curso de transações imobiliárias e é cadastrado junto ao seu conselho profissional. Outro profissional que da mesma forma não tem uma especialização ou uma formação é o perito grafotécnico, o perito documental e o perito em acidente de trânsito, que não tem um estudo, uma formação específica. Há cursos onde ele vai se especializar e adquirir conhecimento notório e poderá atuar como perito judicial de acordo com o artigo 465 do Código de Processo Civil. Tendo como base esse conhecimento, o que é importante? Iniciar a carreira de peritos. Basta saber tudo o que eu já falei, quais são os requisitos, quem pode ser, é importante como iniciar. Então aqui são as dicas que eu costumo falar, que são dicas de ouro. Você deve seguir passos que você deve colocar como hábitos no seu dia a dia. Então vamos aqui ao primeiro, estudar.
estude, se especialize em áreas que o judiciário pode necessitar e tenha o que? Grande demanda para você ser nomeado e atuar como perito judicial. Outro ponto, sua identidade visual. Trabalhe sua identidade visual, como você vai se vestir, como você vai se apresentar como perito judicial ao judiciário, aos seus possíveis clientes. Ande com seu cartão de visita, faça seu marketing pessoal. Outra dica, conheça quem pode ser os seus clientes, para quem você pode ofertar todos os seus serviços. Então isso, ao iniciar sua carreira, é de muita importância. Estude, trabalhe sua identidade visual, faça o seu marketing pessoal, utilize redes sociais e conheça muito bem quem poderá ser seus clientes. Conhecendo essa rotina, vamos fazer o quê? Fazer o cadastro de peritos. Você está se estudando, se especializando. Nesse momento, você já pode fazer o quê? O cadastro de peritos. Anteriormente, antes do novo Código de Processo Civil, cada profissional preparava seu currículo, uma carta de apresentação e levava em cada vara no judiciário para compor o banco individual de cada vara. Hoje, como é que funciona? Código de Processo Civil determinou que todos os tribunais têm que ter o seu cadastro único de peritos, então facilitou muito. Aqui você pode pegar o seu notebook, entra no Tribunal Estadual, no Tribunal Federal e na Justiça do Trabalho. Lá pesquisa banco de peritos, lá vai dar o passo a passo como você irá se cadastrar e se deixar à disposição para magistrados nomear em áreas que vocês têm conhecimento. E o legal disso é o quê? Que esse cadastro permite que você se habilite, se cadastre em qualquer estado que você consiga atender as demandas. Então, muito importante, conheça cada tribunal tem uma metodologia de cadastro. Entre no site de cada tribunal, estadual, federal, Justiça do Trabalho, pesquise quais são os requisitos que eles solicitam de documentação, coloque as informações que vocês vão estar aptos para ser nomeados e iniciar essa linda carreira que eu amo muito e já trabalho há muito tempo. O próximo passo a ser estudado é procedimentos da perícia. Então, dentro da perícia judicial, há 5 passos muito importantes que você deva seguir. Primeiro passo, estudo do processo. Ao ser nomeado em um processo, estude, faça a leitura do processo para entender muito bem qual é o conflito que há nesse processo e onde você vai poder estar atuando. Após isso, você vai verificar qual é o objeto da perícia. Se a perícia em que você foi nomeado está dentro da área do seu conhecimento, se é uma perícia de acidente de trânsito, se é uma perícia documental, se é uma perícia grafotécnica, se é uma avaliação de imóveis ou qualquer outra área. Entendeu qual é a perícia a ser realizada? Verifique detalhadamente qual a determinação da perícia. Se for uma perícia de avaliações de imóveis, o juiz pode solicitar somente o valor do aluguel daquele imóvel, ou então qual é o preço do metro quadrado, ou até mesmo o valor do imóvel para fazer uma venda, uma alienação, uma partilha de bens. Então veja o quanto pode ser específico dentro da sua área de conhecimento o que o juiz solicita. Próximo passo é o que? Verifique se há necessidade de fazer exames complementares. Trazendo ainda para a área de avaliações de imóveis, eu posso fazer somente uma avaliação mercadológica ou o juiz pode solicitar qual a demarcação do terreno que vai ser avaliado. Então, nesse caso, será que há necessidade de eu chamar um outro profissional para compor uma equipe multidisciplinar e até fazer exames complementares, como de topografia? Então, fique atento a isso, qual é a necessidade dos exames complementares, que isso vai o quê? Vai influenciar na hora de trabalho que você vai realizar, que é justamente o próximo passo que você vai fazer. É o quê? Saber quantas horas você vai ter de trabalho, justamente para quê? Para chegar ao melhor momento, onde você vai poder estipular quais são os honorários que você vai solicitar ao juízo. Então, se tiver a necessidade de exames complementares, o valor da proposta de honorários, lógico que vai aumentar e ainda mais de acordo com as horas de trabalho. Próximo passo, prazos que você deve conhecer.
Primeiro prazo que você deve conhecer é o prazo que você irá ter para realizar o aceite após ser nomeado. De acordo com o artigo 465, você terá prazo de 5 dias. Caso o juiz não especifique outro prazo, dentro de 5 dias você deverá realizar. Concordo com a perícia, vou realizar ou não vou realizar. O outro prazo é justamente petição da data e início da perícia. Após a perícia se dar início, você terá um prazo de 20 dias para concluir e entregar o laudo pericial. O juiz pode também realizar o quê? Ele verifica que é uma perícia mais complexa, ele pode dar um prazo maior. Próximo prazo, após a realização do aceite, você irá marcar o início da perícia. Esse prazo, as partes têm que ter conhecimento do início da perícia, no mínimo com uma antecedência de 5 dias. Então, você vai marcar a data da perícia, as partes têm que ter conhecimento com antecedência de 5 dias. Por prática, realiza o aceite, marca para 30 dias à frente, que é o tempo suficiente que a vara vai comunicar às partes para ter esse conhecimento. Caso as partes sejam notificadas menos de 5 dias, a perícia não será realizada, justamente para não atrapalhar nenhum andamento das partes e alegar que não foi possível comparecer. Entrega do laudo. Após ser nomeado, iniciou a perícia e agora qual é o prazo que eu tenho para entregar o meu laudo, realizar meus exames, formular o meu documento que irei entregar ao juízo. Você terá o prazo de 20 dias. Esse prazo, lógico, ele pode ser modificado pelo magistrado, ao verificar que é uma perícia complexa e haja necessidade de mais dias. Geralmente, na prática, 30 dias são dados para você entregar o laudo. Caso o juiz não fale sobre a quantidade de dias, tem que respeitar o artigo 467, onde fala que o laudo deverá ser entregue em 20 dias e ele possibilita que o perito solicite por um prazo igual que seja estendido esse prazo. Agora vamos falar sobre levantamento de honorários e quanto o perito pode ganhar. E aí, me perguntam muito, quanto é que o perito judicial ganha? Quanto ele pode ganhar? O céu é o limite. Lógico que você tem que justificar os seus honorários. Quem é que paga o perito? Vamos lá. O perito, ele ao apresentar os seus honorários, o juiz pode ratear o valor dos honorários entre as partes ou determinar que a parte que solicitou a perícia pague de forma integral. E como é que eu vou receber esses valores? Para iniciar a perícia, no mínimo 50% dos honorários tem que estar depositado nos autos do processo. E eu posso solicitar o levantamento desses 50%. E o restante após a entrega do laudo. Agora eu acredito muito que vocês queiram saber quanto é que ganha um perito judicial. Essa é a melhor parte. Então, tem estudos que informam que o perito judicial ganha em torno de R$ 8.000. Eu costumo falar, R$ 8.000 eu ganho em 2 perícias grafotécnicas. Em média, eu cobro R$ 4.000 em uma perícia grafotécnica e tem uma grande demanda dentro dessa área. Então, eu costumo chegar a valores muito superiores a esse. Parabéns! Você acabou de concluir os 10 passos iniciais para se tornar um perito judicial de sucesso partindo do zero. Agora, você que gostou do nosso curso, quer se aprofundar, conheça o nosso curso de Prática Jurídica Pericial, onde você vai aprender de forma profunda tudo o que você precisa, além dos 10 passos, para se tornar um perito de excelência.